Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa guardar as nossas mentes e os nossos corações nele, que é a rocha. Queridos irmãos, hoje, sexta-feira, dia 10 de abril, é o dia em que nós estamos nos lembrando da grande paixão do Senhor Jesus pela humanidade. Quando o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, entregou a sua vida por amor ali na cruz do Calvário. Ele não foi forçado, ele se deu a si mesmo em nosso favor. E nós gostaríamos de falar um pouquinho a respeito da Páscoa, desse grande amor do Senhor pelas nossas vidas. Aqueles que são mais antigos e que conheceram o tio Cláudio Barros, nessa época do ano ele nos alimentava com as histórias contadas ali no livro de Êxodo a respeito do grande livramento que Deus deu ao seu povo. E essa história, esse episódio, ele tem um paralelo muito grande com a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Existe uma identificação muito grande. Os acontecimentos, eles se encaixam de uma maneira tão perfeita e tão bonita, e que a gente entende que o que aconteceu ali era um prenúncio do que aconteceria há 3.000 anos, 3.500 anos depois. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi imolado pelo nosso pecado, pelo pecado da humanidade. Eu gostaria, queridos, então, de aproveitar esses 3 dias que nós temos, hoje sexta-feira, amanhã sábado e no domingo, o dia da Páscoa, e falar um pouquinho a respeito desse significado para nós. Eu sei que muitos já conhecem a história contada ali em Êxodo, contado também no finalzinho ali do livro de Gênesis, Eu sei que muitos já conhecem essa história, esse conteúdo, mas eu gostaria de compartilhar com você o que Deus tem colocado nos nossos corações. É claro que o contexto histórico, ele não muda. O contexto histórico, ele permanece. Mas é interessante que, mesmo o contexto histórico permanecendo, existem confirmações que, principalmente, a arqueologia, a egiptologia, ela traz e ela completa algumas informações que nós recebemos, e não apenas completa, como adiciona algumas informações que nós não temos. Então eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho, não serão vídeos muito longos, e no domingo eu gostaria de trazer essa reflexão para nós dentro do contexto da Páscoa, fechando então esse significado naquilo que Deus tem falado comigo e os acontecimentos do presente. Como que nós podemos linkar esse passado com o presente que nós estamos vivendo dentro daquilo que está do meu coração, dentro daquilo que é o meu entendimento. Mas, irmãos, o que é a Páscoa? O que significa a Páscoa? A Páscoa, segundo a Bíblia, de ordem cronológica, ela aconteceu no dia 15 de abril de 1462 a.C. Então a Páscoa foi instituída nesse período, há mais de 3.500 anos atrás, ou quase 3.500 anos atrás. A Páscoa, na sua origem, ela é um feriado, ela é uma comemoração dos judeus. Somente dos judeus. Depois ela passou a ter uma conotação cristã, porque Jesus, sendo judeu, ele traz uma nova aliança, um novo entendimento a respeito da Páscoa. Ele não desconsidera a Páscoa, mas ele traz um novo entendimento para nós. Então, em termos de origem, a Páscoa, ela é judaica. E ela começa não quando o cordeiro é imolado ali no Egito,
o seu sangue é aspergido sobre os umbrais das portas dos judeus, dos hebreus, mas ela tem uma origem, no meu entendimento, bem antes, irmãos. E ela vai começar no final ou no início do livro de Êxodo, no capítulo 1, quando Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, ele sai da terra de Canaã e ele migra para a terra do Egito. Irmãos, interessante que quando as coisas apertam, ou quem pensa e procura ter um futuro melhor em outro país, logo vem à mente dele os Estados Unidos. Hoje, no mundo em que nós vivemos, os Estados Unidos é a referência de uma oportunidade ou de uma vida melhor, né? Naquela época, existia esse conceito também, de que o Egito era o lugar da oportunidade. Quando havia fome e quando havia sede, né, as pessoas procuravam um outro lugar, e o Egito ele tinha essa abundância, né? Era uma grande nação, era uma superpotência para os dias para aquela época. O Egito era uma superpotência, tanto militarmente como também em termos de agricultura. Eles eram bem evoluídos nessa questão, né? Eles tiravam a base da sua sobrevivência do Nilo. O rio Nilo, quando ele enchia, ele umedecia as suas planícies, né? E o povo do Egito, eles trabalhavam com a agricultura de uma forma muito positiva, e eles tinham abundância naquela